E aí, gente, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Essa pandemia aí enclausurando a gente mais uma vez, a gente tendo que se adaptar, né? Se reinventar, não é? Essa é a palavra, se reinventar. Resiliência tem sido uma palavra muito importante pra gente, que acho que nunca teve tanto significado pra nossa geração como tem tido nesses tempos. Mas, aproveitando, vamos tirar lições boas, como eu sempre falo, a gente pode tirar lições boas de todas as coisas que nós temos vivido, inclusive das coisas ruins, ou principalmente delas. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma notícia muito interessante que saiu essa semana. Muito legal mesmo essa notícia, que vem a falar um pouquinho sobre uma descoberta arqueológica aqui muito interessante. Eu até, no ano de 1947, um menino ali andando com um pastor de ovelhas, é uma criança, um jovem, fazendo um trabalho ali de pastoreio, ele, sem querer, tropeça ali nos manuscritos, em alguns manuscritos que até hoje tem tido uma grande expressão e uma grande importância, principalmente para o mundo religioso, os achados do Mar Morto, que ele achou ali alguns documentos datados aí de mais de 2000 anos, onde os essênios, que era um grupo de judeus que se dedicavam a isso, a reescrever, a manter viva a história judaica, e eles acharam esse material ali que confirmou muita coisa histórica, da Bíblia que nós temos hoje. E essa semana os arqueólogos aí descobriram aí mais um achado dentro deste contexto, muito legal. Você que gosta disso, você que gosta de histórias desse sentido, você vai curtir bastante isso aqui. São fragmentos aí de um pergaminho bíblico que foram achados dentro de uma das cavernas do deserto da Judéia, assim como o de 1947, e fazem parte de uma coleção de escritos judaicos, conhecidos aí como manuscritos do Mar Morto, tá bom? Uma coisa que é interessante é que essa descoberta ela é feita 60 anos após da primeira. Eles acharam alguns textos, alguns conseguiram já traduzir, alguns já conseguiram concluir a ideia e descobrir. Se eu não me engano aqui, você tem um escrito, se eu não me engano, de Oséias, para quem não conhece, um texto bíblico, um dos profetas judeus, e esses arqueólogos israelenses aqui anunciam, então, nessa terça-feira do dia 16/3, a descoberta de dezenas de fragmentos de um pergaminho bíblico de 1900 anos. Os textos fazem parte de uma coleção de manuscritos judaicos conhecido como manuscritos do Mar Morto, descoberto aí mais ou menos há 6 décadas. Abre aspas aqui, das autoridades da antiguidade de Israel, ele falou aqui e disse o seguinte, abre aspas, pela primeira vez em aproximadamente 60 anos de escavação, arqueólogos revelam fragmentos de um pergaminho bíblico. Isso aí foi quem disse, foi uma das autoridades mais importantes aí do Centro de Arqueologia de Israel. Esses fragmentos aí, eles foram encontrados numa caverna natural de Nahal Revir, no deserto da Judéia, no sul de Jerusalém. O lugar ali é conhecido como Caverna do Horror, pois 40 esqueletos humanos foram encontrados ali durante a escavação desde a década de 1960. Olha que interessante. Uma coisa que é interessante, por que é chamado assim? Eles acharam os manuscritos, esses manuscritos, no caso agora, depois da década de 60, foram descobertos novos manuscritos, e o que era interessante, eles descobriram também um corpo de uma criança, Esse corpo dessa criança aí, ele foi descoberto, mas só que esse corpo de criança é muito mais velho do que os manuscritos que eles encontraram. Olha que legal. Além dos fragmentos aí, foram encontrados objetos e um esqueleto de 6.000 anos, de uma criança mumificada envolta em tecido, e uma cesta também, um pouquinho mais velha, só um pouco mais velha, de 10.500 anos. Provavelmente a mais antiga do mundo, estima a autoridade de antiguidades de Israel. Gente, matéria maravilhosa, fantástica essa descoberta que eles fizeram agora esse mês de março. Desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto na década de 60, essa é uma descoberta aí fantástica. Eu falei década de 60, mas na verdade é década de 1947 a 1956, tá bom? É uma coisa muito legal para quem curte essa arqueologia. Inclusive eles têm aqui fazendo um paralelo com outras descobertas, são bem interessantes. Agora, essa criança, ela tem uma característica muito interessante, por quê? Porque essa criança, ela estava como se fosse colocada com muito carinho, como o pai, eles até citaram, que a roupa que eles viram, o tecido que eles encontraram, é como se essa criança, quando o pai coloca o filho para dormir, ou a mãe coloca o filho para dormir, que ela coloca o tecido debaixo do corpo da criança para ela ficar bem quentinha.
foi feito assim, basicamente eles entendem através disso que possivelmente pode ter sido alguém de muito carinho, pais, possivelmente dessa criança. E esse sexto, né, de 10.500 anos, isso provando que nós temos aí uma história muito antiga e muitas coisas em relação a isso. Essa é uma notícia muito legal, queria compartilhar com vocês e a gente continua compartilhando aí, continua falando um pouquinho mais dessas descobertas interessantes que isso, porque isso aqui é um achado fantástico, muda, né, muitas perspectivas, você que gosta de arqueologia, você que curte isso aí, muda muito sobre o contexto que nós temos falado sempre, né, que são descobertas que revelam também um pouco do mundo oculto aos nossos olhos. É muito interessante isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, faz todo aquele processo, compartilha com seus amigos e se você tem alguma dica, tem algum assunto que gostaria, compartilha conosco também, a gente tenta fazer o melhor para encontrar e procurar com base sólida para poder compartilhar a verdade com vocês, tá bom? Meu carinho fica aqui com vocês, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!